Lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. E eu sei que vocês já fizeram as leituras básicas, as leituras rotineiras da nossa lição, mas se permite, eu gostaria de repetir com vocês. Então, abram a lição de vocês, caso não esteja aberta ainda, e acompanhem comigo. O texto áureo diz bem assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Texto que se encontra em Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós vamos discutir um pouco sobre, não apenas o versículo 8 no capítulo 1, mas a atuação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, e como isso se revela como modelo para nós na igreja de hoje. Nossa verdade prática: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Farei a leitura bíblica em classe, para nós seguirmos aí o modelo de nossa lição. Farei a leitura da introdução e nós caminharemos aos poucos aí tópico por tópico. Ok, meus irmãos? Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo de número 2, um recorte do verso 1 até o verso 8, e um outro recorte do verso 14 até o verso 18. Diz bem assim um texto sagrado: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilharam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Verso 14 ao verso 18. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Verso 18: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Nossa introdução diz bem assim: uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início, na virada do século passado, século 20, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nestes últimos dias. Meus queridos, nós temos 3 objetivos aqui nesta lição de hoje. Eu acho importante compartilhar isso com os irmãos, para nós alinharmos a expectativa da aula. Nós não estaremos presos ao contexto de Atos 2. A intenção aqui da lição de hoje é trazer um panorama acerca de como o pentecostalismo ele tem uma ênfase na obra do Espírito Santo, e como o Espírito Santo ele é fundamental para a obra missionária. Ok? Então são 3 os objetivos da nossa lição. O primeiro, apresentar uma perspectiva pentecostal de missões, explicar a obra missionária após o Pentecostes, ou seja, como a obra missionária sofreu uma influência a partir do momento que houve a efusão do Espírito, e por fim, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Ok? Antes de nós darmos prosseguimento, queria
perguntar a vocês. Não precisam ter timidez para levantar as mãos, ok? Eu apenas quero saber, porque isso vai ser muito importante para um tópico que nós vamos tratar logo mais. Mas quantos dos irmãos aqui que estão nesta manhã são batizados no Espírito Santo? Levantem a mão assim. Quantos? Maravilha. Quantos de vocês não sabem se é ou não? Existe alguém aqui que não sabe se é batizado ou não? Ok, ninguém. Há alguém que não é batizado com o Espírito Santo aqui? Maravilha, maravilha. Nós vamos retomar nessa questão logo mais, meus irmãos, porque nós precisamos entender alguns aspectos que norteiam a questão do batismo, de que muitas vezes nós, enquanto igreja pentecostal, nós estamos muito ligados, muito arraigados com um sinal, mas nós também precisamos entender o propósito do batismo. Então, logo mais no segundo tópico, a gente trata melhor sobre isso, ok? Nosso primeiro tópico vai tratar aí sobre uma perspectiva pentecostal de missões, o nosso título aí da lição de hoje. Vocês vão perceber que o nosso comentarista, o pastor que comentou a lição, de uma forma muito interessante, ele não começa conceituando quem é o pentecostal. O primeiro subtópico que vai trazer aí para a gente o conceito de quem é o evangélico. E eu faço questão agora de, no primeiro momento com os irmãos, traçar uma diferença entre o pentecostalismo clássico, que é aquilo que nós assembleianos, nós membros da Assembleia de Deus, temos como uma vertente principal. Nós somos uma igreja fundamentada no pentecostalismo clássico, porém de um tempo para cá, houve o surgimento de um movimento que é muito conhecido pelos irmãos, se trata do neopentecostalismo, que tem uma base no pentecostalismo, mas segue certas correntes que divergem muito daquilo que nós seguimos, do que nós cremos, e são irmãos em Cristo, pessoas que muitas vezes têm o mesmo modelo de liturgia, seguem os parâmetros que nós também acreditamos, porém, existem questões problemáticas que nós precisamos ficar alertas para sabermos diferenciar os limites de cada um dos grupos, ok? E também existe uma outra classe que se trata de uma tradição um pouco mais conservadora, um grupo mais tradicional, um grupo mais conservador, que se trata dos reformados. E a tradição reformada, ela vem tomando espaço de uma forma muito crescente nos dias de hoje, principalmente no meio dos jovens. Eu sei que eu estou falando aqui com adultos, com a maturidade, mas é importante trazer esse alerta, justamente porque vocês, pais, são os responsáveis também por lançar as bases das doutrinas, lançar a base doutrinária daquilo que nós acreditamos. E a tradição reformada, ela tem, através das mídias, através dos recursos que eles conseguem administrar muito bem, cada vez mais fisgar jovens, cada vez mais fisgar irmãos, até maduros na fé pentecostal, para esse lado deles. E, meus irmãos, não há nada de errado, nada de equivocado. É apenas um grupo eclesiástico, uma igreja que segue padrões diferentes dos nossos. Mas se nós seguimos uma tradição pentecostal, que acreditamos na ênfase do Espírito, acreditamos na continuidade dos dons, nós precisamos cada vez mais levar isso como base de fé de fato. Nós não podemos negligenciar o papel do Espírito Santo na nossa vida, seja na obra missionária, seja no evangelismo, mas no nosso cotidiano, ok? Então vamos diferenciar de uma forma bem simples. O pentecostalismo clássico, ele se refere a um grupo de igrejas pentecostais que se separaram dessas igrejas clássicas, que se originaram ali no começo do protestantismo, no século passado. O que acontece foi que a igreja primitiva, nós acreditamos nisso, ela bebe de uma fonte originária do Espírito Santo. Nós pentecostais clássicos acreditamos de que Atos 2:4, ou capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, é uma base essencial para a construção do que nós acreditamos como pneumatologia, ou estudo do Espírito Santo.
Então, para nós, pentecostais clássicos, Atos 2 não é apenas uma narrativa que ficou presa a um tempo e um espaço. E foi por isso que aconteceu essa ruptura entre os pentecostais, de certa forma, e as igrejas históricas, o protestantismo histórico. Então, vocês percebem que essa ênfase que nós temos no Espírito Santo, a importância do Espírito Santo, não é vista em muitas igrejas que se originaram no período da época da tradição reformada, por exemplo, da reforma protestante. Por que que isso acontece? Justamente porque o pentecostalismo nasce dessa ruptura a partir da crença da importância de Atos 2. Ok? Então, nós temos que a experiência vivida no dia de Pentecostes não é algo limitado apenas à igreja primitiva, não ficou preso no início da era cristã, mas que o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, eles continuam em vigor até os dias de hoje. Então, tudo que nós acreditamos, tudo que nós vemos no nosso dia a dia enquanto igreja, nós acreditamos que é o mover do Espírito Santo, ok? Então, aqui está a diferença da tradição reformada, de uma igreja histórica, né, de uma igreja que bebe de uma tradição um pouco mais conservadora, uma tradição cessacionista, uma tradição que acredita que os dons terminaram, para nós, pentecostais clássicos. Por outro lado, nós já temos o neopentecostalismo, que os irmãos bem sabem, assim, não vou citar nomes para não ferir o princípio da ética, mas que eu posso, de certa forma, sintetizar como as igrejas que muitas vezes estão na mídia, as igrejas que muitas vezes estão performando nos meios de massa, porque são as igrejas que chamam a atenção do público externo, justamente por supervalorizarem a experiência em detrimento das Escrituras. Então, igrejas, por exemplo, que deixam a palavra de lado, deixam o fundamento da palavra de lado e focam única e exclusivamente nas experiências, no misticismo, naquilo que acontece ali naquele lugar, naquela situação, aquilo que nós chamamos costumeiramente como movimento, né? Até de forma pejorativa como reteté, porque reteté é um termo que se bebe ali da questão das religiões afro, mas é muito resultado de um boom, de uma explosão do neopentecostalismo que acontece agora no século XX. Muitas igrejas que têm banalizado o mover do Espírito Santo em seus cultos, de uma forma que se tornou brincadeira, se tornou meninice. E qual que é o problema dos dois extremos? Primeiro, se eu negligencio a experiência, eu deixo de ter uma experiência genuína e verdadeira com o Espírito Santo. Então, se eu me fecho para o mover do Espírito, eu não vou conseguir, de certa forma, se é que os irmãos vão entenderem, usufruir das dádivas de ser um crente cheio do Espírito. Porque se eu falo com o Senhor bem assim, olha, Espírito Santo, vai só até aqui. Eu não creio que o Senhor é capaz de falar dessa e dessa forma. Eu estou colocando Deus em uma caixinha. Eu estou falando que Deus é limitado até um certo cenário, até um certo contexto, até um certo ponto. Isso é errado. Nós estamos, às vezes, meus irmãos, quando a gente começa a beber dessas águas externas, dessas correntes doutrinárias externas, nós estamos cada vez mais sendo contaminados, eu vou usar esse termo mesmo, contaminados, por uma corrente que vai esfriando aos poucos a igreja do Senhor. Porque a gente tem deixado de lado o Espírito Santo como uma ferramenta que é imprescindível para a nossa vida de fé, que dirá para a obra missionária, para a obra evangelística. Então vejam bem, eu pretendo aqui nesse primeiro momento justamente trazer a atenção de vocês, de que antes de ter o Espírito Santo operando no campo missionário, nós precisamos prestar atenção e valorizar ele no nosso dia a dia. E qual que é a diferença justamente de nós pentecostais para os irmãos que abraçam o neopentecostalismo? A ênfase, a supervalorização. Porque a ruptura que acontece com as igrejas tradicionais, com a tradição histórica, a tradição reformada, não é uma ruptura de princípios.
Por isso que a lição começa conceituando de que nós somos pentecostais, mas também somos evangélicos. Nós temos pontos em comum com esses nossos irmãos reformados. A saber, por exemplo, nós temos aí essa crença no nascimento virginal, né, de que Cristo foi concebido por Maria enquanto virgem. Nós cremos na doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cremos que Jesus é Deus, cremos que Jesus se encarnou, cremos que enquanto Jesus estava na terra, ele era 100% Deus e 100% homem. Cremos que a Bíblia ela é inspirada, infalível, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. Cremos também que a igreja ela tem uma missão, um propósito de evangelizar. Então vejam bem, nós temos pontos em comum. As bases doutrinárias, elas são as mesmas. Nós somos evangélicos. O que vai diferenciar um pentecostal dos demais irmãos de outras denominações? A ênfase no Espírito Santo. Por isso que a partir de agora, vocês vão ver que possivelmente nós vamos deixar de falar um pouco o termo pentecostal e vamos começar a falar da obra do Espírito Santo. Porque o pentecostalismo, ele tem esse teor. Ele crê que a experiência que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, a experiência do Espírito Santo, que ocorreu com os apóstolos, ela não é uma experiência que está limitada àquele período. Ok? Então, é até importante a gente falar isso, porque nós estamos num período próximo à Reforma Protestante, né? Os próximos dias estaremos comemorando 500 e mais não sei quantos anos de Reforma Protestante, mas nós precisamos entender isso. Nós somos pentecostais, mas somos evangélicos também. Temos uma base lançada, uma base forte, e só porque temos essa ênfase no Espírito Santo, não significa que somos um povo obsoleto, um povo ignorante, um povo que não tem contato com doutrina, muito pelo contrário, ok? Então, o que nós temos que ter como visão a partir de agora, é que nós somos uma igreja sim tradicional, uma igreja que preza pelas doutrinas, que preza pelo Evangelho, e que nós temos uma ênfase no Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente acredita que a ignorância em se afirmar que a Assembleia de Deus é uma igreja que não é séria, uma igreja apática, uma igreja que não cumpre com princípios, a gente acha que vem lá de fora. Mas muitas vezes a incredulidade está aqui dentro. São irmãos que não conhecem a história da denominação, a história do pentecostalismo, e que simplesmente cruzam os braços e acredita que aquilo que aconteceu lá atrás não é capaz de acontecer nos dias de hoje. E isso é sério, meus irmãos. Porque se nós estamos em uma igreja que compartilha de um credo, que compartilha de uma crença, nós precisamos sim, não apenas bater continência para esta crença, mas exercitar a nossa fé para crer que o Espírito Santo continua trabalhando, para crer no dom de profecia, para crer no manifestar do Senhor através das línguas. Então vejam bem, nós precisamos acabar com os estigmas aqui dentro, por isso que muitas vezes as pessoas não são batizadas com o Espírito Santo. Olha que sutil, a corrente cessacionista não está apenas presa, ligada lá nas quatro paredes das igrejas reformadas, das igrejas que realmente abandonaram essa crença, nunca tiveram essa crença no agir do Espírito Santo hoje. Às vezes ela está aqui dentro, são irmãos e irmãs que têm anos de vida de fé, que estão na Assembleia de Deus, às vezes até veem o Espírito operando, mas não creem. Reduzem tudo à meninice, à bobagem, à criancice. Então, meus irmãos, nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos ter discernimento. Porque nós não podemos abandonar a nossa crença, enquanto pentecostais clássicos, no mover do Espírito Santo, nem pela negligência com ele, nem também com a banalização do Espírito Santo. Então você pode sim, é válido, combater os exageros, combater as meninices, os moveres estranhos,
Mas você também precisa exercitar a sua fé e pedir a Deus discernimento para compreender quando os moveres são genuínos. É assim que uma igreja madura, avivada e que realmente está cheia do Espírito Santo vive. Não é apenas de movimento, é com a ajuda do Espírito Santo, no discernimento, no tratar com a obra. Porque a maturidade da igreja, ela é atestada em questões do dia a dia, em questões do cotidiano, de que se não fosse o Consolador, muitas barreiras, até mesmo no que diz respeito à pregação do Evangelho, sequer seriam superadas. Nós precisamos entender isso. O Espírito Santo, ele não está aqui apenas para movimento. Ele não está aqui apenas para nos alegrarmos em espírito. Apenas para falarmos em línguas, voltarmos para a nossa casa, fingirmos que está tudo bem, o culto foi avivado. Não é apenas isso. Nós precisamos abraçar o Espírito Santo como ele é, como um agente que cria em nós, igreja, um espírito missionário, um espírito avivado, evangelístico, com o intuito de salvar almas, de alcançar pessoas. Quantos povos dentro do nosso território brasileiro, eu acho que isso já foi falado, se não fica aí esse comentário para os irmãos, quantos povos aqui dentro são considerados hoje como povos não alcançados pelo Evangelho? Estou falando de povos como o povo quilombola, o povo indígena, o povo cigano, pessoas que não estão distantes da gente não, pessoas que estão ali no interior do estado, e olha que beleza, olha que coisa extraordinária, o Espírito Santo continua ajudando a igreja até hoje, e nós precisamos estar abertos para essas coisas, meus irmãos. A evangelização pessoal requer a ajuda do Espírito Santo, a pregação aqui em cima requer a ajuda do Espírito Santo. Todas as vezes que você põe um pé naquele trabalho, naquela faculdade, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Então vejam bem, eu estou traçando aqui uma linha com os irmãos, para nós compreendermos de que se nós somos batizados com o Espírito Santo, o batismo, ele não aconteceu apenas naquele momento, para uma coisa eventual, para aquele dia, apenas para marcar a sua história, e para você vir para a igreja bonitinho, e para você instrumentalizar os dons do seu bel prazer. Não é assim que acontece. Deus não entrega um dom, Deus não batiza um crente também com o Espírito Santo, para que ele fique com esse dom guardado, para que ele fique com essa dádiva guardada. E nós, enquanto igreja, precisamos ficar atentos para essas questões. Então, segundo o subtópico de vocês, somos pentecostais, vai dizer bem assim: com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo, que ocorreu com os apóstolos, no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo, hoje, não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. Então, o termo Pentecostes, ele também vai beber de uma água, de uma festa judaica. Quem aqui que lembra que no Antigo Testamento existia a festa de Pentecostes? Alguém lembra? Alguém? Uma festa com o nome de Pentecostes. E qual é a diferença do fenômeno do Pentecostes de Atos 2 para a festa judaica? Simples. O povo judeu, eles estavam ali, quando se reuniam para a festa de Pentecostes, comemorando a entrega da lei no Sinai, e ao mesmo tempo, oferecendo ao Senhor uma gratidão pelas primícias, pela colheita que estava sendo feita nos primeiros dias da terra. Esse era o Pentecostes do Antigo Testamento. Qual que é a similaridade com o Novo Testamento e que faz com que o mover do Espírito Santo em Atos 2 tenha esse título também? Justamente porque aqui nós não temos a entrega da lei no Sinai, nós temos a doação do Espírito Santo. Então há uma entrega divina aqui em Atos 2, não é a lei que está sendo entregue, porque a lei foi entregue no Antigo Testamento.
a doação do Espírito Santo pelo Senhor à igreja primitiva que estava começando a se formar. Então há uma doação divina, há uma entrega de Deus para com o seu povo amado. Então no Antigo Testamento é a lei, no Novo Testamento é o cumprimento da profecia, não apenas do profeta Joel, mas da boca do próprio Cristo, de quem enviaria o Consolador e tudo mais. Então nós temos a similaridade. Primeiro, uma entrega, uma doação divina. E segundo, o fato de que a colheita que acontece aqui em Atos não é uma colheita de fruto, de campo, de terra, mas a colheita que a igreja vai vivenciar a partir do fenômeno do Pentecostes é uma colheita de almas. Então, através do discurso do apóstolo Pedro, após o derramar do Espírito, nós vamos ver o movimento de conversão. Então nós temos esse teor da igreja recebendo o Espírito Santo como uma doação divina e ao mesmo tempo em êxtase, comemorando de certa forma essa questão da colheita das almas, de uma consequência da obra do Espírito Santo, ok? Então essa é a diferença daquilo que se considera Pentecostes no Antigo Testamento para Pentecostes no Novo Testamento. Então o título pentecostal ele está ligado a quê? A festa judia, a festa judaica? Não. O título pentecostal, hoje, ele está ligado ao movimento que acontece em Atos 2. A doação do Espírito Santo à igreja e também essa colheita, no sentido humano, das almas que se converteram após a pregação do apóstolo Pedro. Então você é pentecostal hoje por quê? Você é pentecostal porque você acredita que aquilo que aconteceu em Atos 2 com a igreja primitiva, tanto o mover espiritual, no sentido do receber do Espírito Santo, do revestimento, da efusão, quanto o contexto da conversão, onde há uma ação do Espírito que é poderosa para convencer o homem do pecado, uma ferramenta poderosa e extraordinária, você também acredita nisso. Então vejam bem, ser pentecostal não é apenas gostar de sapatear, não é apenas gostar do manto, não é apenas gostar de falar em línguas estranhas. Isso é apenas uma parte, é apenas um detalhe, ok? É apenas um sinal. Nós precisamos compreender o propósito do batismo com o Espírito Santo, entender o propósito do revestimento. E quando eu falo só, meus irmãos, eu não estou menosprezando o sinal. O falar em línguas estranhas não é importante, mas é imprescindível. Quando eu falo só, é justamente para a gente deixar de lado um pouco o sinal e começar a prestar atenção no propósito. Muitas pessoas são batizadas e precisam ser renovadas constantemente, por quê? Porque ficaram presas ao sinal. Ficaram presas ao sinal. Aí deixam de falar em línguas estranhas, deixam de sentir a presença do Senhor e pronto. Só falta desviar. Isso é perigoso, mas por que isso acontece? Porque o Espírito Santo desbatizou a pessoa? Não. Porque a pessoa não cultivou justamente o senso do propósito. E vendo por outro lado, por que muitas pessoas, eu estou sendo ousado aqui nesta manhã mesmo, meus irmãos, sendo categórico, porque é uma verdade. Por que muitas pessoas hoje não são batizadas? Porque eu imagino o Senhor lá de cima, olhando para a pessoa que está pedindo, e quase que descendo para perguntar, você quer para quê? Porque as pessoas, elas querem, às vezes, serem batizadas, principalmente os jovens, os adolescentes, apenas porque vê alguém falando, apenas porque acha que vai lhe conceder um nível de espiritualidade maior, às vezes porque quer entrar ali no hype, como os jovens falam, no momento, na tendência, não, porque eu quero ser batizado, quero falar, aquilo ali, aquilo outro, e Deus não está batizando algumas pessoas, justamente por conta disso, porque Deus sonda os intentos do coração. Deus não vai entregar uma coisa que é tão séria, tão importante, para gente que ainda não entendeu o propósito do batismo,
o propósito desse revestimento. Quando alguém recebe essa efusão do Espírito, essa efusão não é dada apenas para isso aqui. É principalmente para o movimento lá de fora. Um crente, ele é revestido, não é para resistir contra as lutas que acontecem apenas aqui dentro. É lá fora também, é preparo, é capacitação. Então, se um crente, ele não entende isso, ele não está preparado para receber. Deus não vai entregar. Lógico que existem outras questões que envolvem busca, que envolvem a vontade do Senhor também para com a pessoa. Então aqui eu não estou, meus irmãos, traçando uma regra como se Deus fosse um Deus impositivo, um Deus tirano, que, você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, porque eu sei que você não vai agir de tal forma. Mas eu estou falando aqui que, com certeza, uma das razões com as quais as pessoas não são batizadas diz respeito a isso. As pessoas esqueceram do propósito. As pessoas, elas colocam nas festividades de hoje, Atos 2 como tema, porque elas querem gerar movimento. Mas Atos 2 não fala de uma igreja baseada em movimento. Atos 2 fala de uma igreja que está começando a nascer, onde o Espírito é entregue, porque eles têm a responsabilidade e o papel de serem testemunhas. E você não vai ser testemunha apenas para o seu irmão que está do seu lado. Você precisa ser testemunha para a pessoa que está lá fora. E o revestimento é necessário para isso também. Então, nós temos uma dádiva que nós valorizamos, que nós precisamos reconhecer, de que ela é essencial para o nosso dia a dia. As coisas na igreja não fluem sem o manifestar do Espírito Santo. Porque o próprio fato de que Atos dos Apóstolos, o livro, ele até hoje tem vários títulos que não apontam para os apóstolos, mas para o Espírito Santo, Atos do Espírito Santo, porque houve-se um entendimento justamente de que a formação da igreja, ela dependeu do Espírito Santo. E quem somos nós no século 21, Arthurzinho aqui, o jovenzinho, para falar que o Espírito Santo não é necessário nos dias de hoje? Para falar que eu não preciso dos dons espirituais? Para falar que Deus não batiza? Então olha que problemático, olha que complicado. A igreja nasce, se desenvolve, cresce, pelo agir e manifestar do Espírito Santo. E a igreja se mantém assim também, até os dias de hoje. Ok? E agora, olhando para um lado missionário, o terceiro subtópico, ele vai trazer as contribuições pentecostais, as missões, justamente por nós termos este papel do Espírito Santo, em ser o responsável pela expansão e pelo desenvolvimento da igreja. Então o Espírito Santo, quando batiza um crente, quando reveste um irmão em Cristo, ele não batiza alguém apenas pensando na experiência individual do ser. A efusão que acontece, o revestimento, a entrega do Espírito Santo no batismo com o Espírito Santo, acontece justamente num princípio coletivo, do Senhor enxergar a igreja enquanto resultado de membros que precisam ser avivados, membros cheios do Espírito Santo, que cooperam mutuamente um em prol do outro, e servem para a edificação uns para com os outros. E como que eu ajudo a edificar a minha igreja? Na praticidade, no serviço, exercendo a minha comunhão para com o próximo. É por isso que a gente fala, igreja não vive de culto de domingo à noite. Igreja não vive apenas do falar em línguas de uma noite. Igreja não vive apenas de festividade.
Por quê? Porque a igreja precisa ser edificada. E você, meu irmão, você, minha irmã, tem um papel nisso também. Porque o Espírito, ele é responsável pela expansão, pelo crescimento, pela multiplicação, pelo expandir da obra no sentido espiritual. Mas o teu braço precisa servir para alguma coisa. Você precisa estar disponível, disposto a contribuir com a expansão, não é da igreja, não é da Assembleia de Deus na Rua Uberlândia. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. É sobre reino, é necessidade de reino. E o Espírito Santo está aí. Então eu acho, minha concepção, meus irmãos, estou falando minha concepção, meu ponto de vista. Eu acho muito deselegante e uma falta de respeito com o próprio Espírito Santo, com o próprio Deus, em a gente achar que nós conseguimos fazer as coisas sem Ele. Muitas vezes a gente se encontra nesses contextos. A gente acha que, olha, como se a gente olhasse para Deus e falasse: Deus, não preciso de Ti, tá aqui, daqui eu cuido, tá? Eu cuido, eu faço, eu posso, eu consigo. As coisas vão fluir aqui, porque sou eu que estou fazendo. Não preciso disso, não preciso ouvir você falando. Nossa, Arthur, acontece isso? Acontece. Às vezes, sutilmente acontece. Por quê? Porque a terceira pessoa da Trindade é banalizada. Muito se fala sobre Deus Pai. Nosso Pai maravilhoso. Deus Filho, Jesus Cristo, que se entregou por nós. E o Espírito Santo? Só serviu lá para o dia que você foi batizado? Não, meu irmão. É assim que funciona. Aqui nessa lição de hoje, eu nem vou conseguir tratar com os irmãos as outras funções do Espírito Santo, os outros papéis do Espírito Santo de uma forma mais incisiva, mas apenas para os irmãos também compreenderem isso. É importante citar de que o papel do Espírito não é apenas de te batizar e acabou. O Espírito Santo de Deus está ali para te consolar, para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus, já dizia o texto em João. O Espírito Santo está aí para te ajudar, para interceder em prol da tua vida. Aí não, o Espírito Santo só serviu então para eu falar línguas estranhas, acabou. Não é assim que funciona. E eu estou falando assim de uma forma bem básica para os irmãos, porque eu vejo que a nossa negligência no trato com o Espírito vem de nós esquecermos dessas coisas básicas. Nós estamos esquecendo do básico. Nós estamos esquecendo de coisas que, se a gente não tomar cuidado, passam desapercebidas e a gente negligencia o papel do Espírito. Então, o que aconteceu? O Espírito é concedido com o intuito de que a grande comissão fosse cumprida, e cumprida com excelência, cumprida no poder e na autoridade do Espírito Santo, e a partir daí a gente vê a ação do Espírito notoriamente, em todas as ações apostólicas em relação ao trato de missões, ao trato de evangelismo na igreja primitiva. Então, Atos dos Apóstolos, por si só, e os irmãos sabem disso, é o resultado do mover do Espírito Santo na igreja. Então, por que, como nós lemos aí no nosso texto áureo, o Espírito, a promessa, de recebimento da virtude, e essa questão da igreja ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, como que isso acontece na prática? O Espírito Santo, ele vem, é entregue à igreja, e nós começamos a perceber isso a partir do desenrolar da história, quando a igreja primitiva cresce e alcança sucesso em Jerusalém, como é relatado em Atos capítulo 6, na Palestina em Atos capítulo 9, na Ásia Menor em Atos capítulo 16, na Europa em Atos capítulo 19, em Roma em Atos capítulo 28. Eu não tenho um mover da igreja apenas ligado, direcionado a uma localidade. O Espírito Santo, ele sempre esteve voltado, focado com o intuito de expandir,
de crescer. E foi por isso que a igreja do Senhor, os apóstolos, eles conseguiram ter êxito nesse caminhar, porque eles não abandonaram o Espírito Santo. A ousadia desses homens era tão tremenda, meus irmãos, de que vocês bem sabem, por exemplo, a narrativa onde Paulo estava programando uma viagem e ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir. Aí a gente lê o texto e fica assim, meu Deus do céu, Deus não está querendo que o homem faça essa obra não, Senhor. Mas não é isso, é porque o Senhor é quem conhece as necessidades da obra. E ter o Espírito conosco é muito importante para nós entendermos justamente cada passo que a gente dá, sem que a gente se precipite. Então é o Espírito Santo de Deus que capacita, é o Espírito Santo de Deus que chama, que escolhe, que envia, mas se for o caso também, é o Espírito Santo de Deus que impede. Olha, não vai. Não vai. Vai questionar o Espírito? Vai questionar aquele que realmente sabe os propósitos do reino, que conhece a necessidade da obra? Então olha que terrível, se você não tem uma sensibilidade, não desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo, você perde essas questões, você perde justamente essa dádiva que é ser guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo realmente como guia, ele pega a tua mão assim, e vai te direcionando, você vai dando passo, você vai com a sua força humana, andando, caminhando, mas o Espírito Santo que precisa ser o seu GPS. O Espírito Santo precisa ser o seu GPS. Ele precisa ser aquele que vai te mostrar, te guiar. Olha, você vai para cá, você vai para lá, aqui você mexe, aqui você não mexe. Você foi chamado para isso, você não foi chamado para isso, não foi para isso que eu te chamei. Olha que perigoso, crente que não tem contato com o Espírito Santo, que não desenvolve um relacionamento com Deus, a ponto de não compreender a vontade e os desígnios dele, não consegue executar a obra do Senhor com excelência. Não consegue. E eu não estou falando, meus irmãos, em querer um relacionamento com o Senhor a ponto dele fazer como fez com Moisés em Êxodo, de se revelar face a face. Graças a Deus nós estamos em um tempo em que isso nem é necessário, você já tem uma coisa melhor, se chama oração. Se chama oração. Então, se você não conseguir cultivar por fé essas ferramentas que o próprio Senhor, gente, o próprio Senhor entrega ferramentas para a sua igreja se relacionar com Ele. Se você cruza os braços e fala assim, eu não quero fazer, Deus se esqueceu de mim, a minha vida acabou por aqui, meu ministério acabou por aqui, antes de querer apontar o dedo lá para cima, eu acho importante que a gente faça uma autoanálise e aponte para cá. A gente precisa parar e entender qual tem sido o meu papel. Será que realmente o Senhor se esqueceu lá do Vale do Jequitinhonha, lá do interior da Bahia? Será que o Senhor se esqueceu dos becos de Nova Carapina? Ou será que o Senhor está esperando com que você se disponibilize? E para a gente, nós pentecostais, o negócio fica mais estreito. Porque a gente crê que o Espírito Santo ele continua operando, continua falando, continua capacitando, continua revestindo, continua dando dons que servem justamente para capacitar a igreja, para dar estratégias, para que a obra continue sendo expandida, para que a obra cresça. Aí o crente está fazendo o quê? Cruzando os braços e esperando que Deus envie um grupo seleto de pessoas para fazer a obra evangelística, para fazer a obra missionária.
A irmã Kézia, eu acho que não está aqui, permita-me o comentário, mas a irmã Kézia Salvador, por exemplo, junto com algum grupo, fez aquele movimento no UPA de Castelândia. Só que o que o Senhor quer não é um grupo da igreja apenas envolvido com a obra do Evangelho. A igreja não foi chamada para viver uma vida de, olha, nós temos os músicos, a juventude, a maturidade, ou as irmãs, os obreiros, a parte do ensino, e cada um vai fazer a sua parte, ninguém se intromete no do outro, e está tudo bem. Se você vem para a igreja, senta nesses bancos, acreditando de que assim funciona, você não vive igreja na prática. O que você está vivendo é uma organização que está dividida em departamentos, onde você senta para usufruir o que tem para hoje, porque já vai ter alguém que vai pregar, vai ter alguém que vai ensinar, vai ter alguém que vai cantarolar, está tudo bem. A igreja não foi chamada para viver dessa forma. A igreja não foi chamada para ficar presa nas quatro paredes, para ficar limitando a ação do Espírito em grupos especiais, porque não existe isso. Não existe um ungido do Senhor, meu Deus do céu. Aquele grupo ali é poderoso. Aquele grupo ali é poderoso. Se aquele grupo ali tiver, vai acontecer. Se aquele irmão tiver ali, vai acontecer. Não, o Espírito Santo é o mesmo, capacita todo mundo, está aqui para chamar, para enviar. Você só precisa crer e se colocar à disposição. A igreja depende de crentes avivados e cheios do Espírito, a ponto de compreenderem que o Espírito Santo está aí para ajudar. Pessoas que abandonam as limitações, que tiram os olhos daquilo que aparentemente é uma limitação e começam a se colocar mais à disposição da obra. Isso é tão sério de que muitas vezes as bênçãos que o Senhor tem entregue à igreja, a nós membros, têm se tornado maldições. Mas não porque elas são maldições por natureza, mas porque eu às vezes, muitas vezes nós, estamos transformando essas coisas em desculpas, e isso vai trancando, vai paralisando aquilo que o Senhor tem para nós. É muito feio, meus irmãos, muito feio. A gente pega, por exemplo, um trabalho que o Senhor entregou, um trabalho que o Senhor nos deu como dádiva, abençoou a gente, se torna barreira para o nosso contribuir com a obra. A faculdade que o Senhor entregou para o crente, muitas vezes, é a barreira que o crente encontra para realizar a obra. O que é mais sério ainda, às vezes a própria família, meus irmãos, os filhos. As pessoas não conseguem enxergar que o que precisa acontecer no meio da igreja é uma manifestação tal de disponibilidade, de que por mais que você não tenha força, não tenha recurso, o Espírito Santo só quer que você se coloque à disposição. Não importa o que você tem ou não tem nas suas mãos, a única coisa que você precisa cultivar é justamente o Espírito Santo contigo. E o pentecostal, ele tem isso muito bem arraigado no coração. Se você não cultiva isso, se você não tem isso no entendimento, é bom começar a cultivar, porque a igreja precisa, o mundo precisa. Nós temos o papel de ir lá para fora e alcançar os povos que não são alcançados, as pessoas que não são alcançadas. E se você negligencia o papel do Espírito nas pequenas coisas, no seu dia a dia, você não vai conseguir vivenciar aquilo que o Espírito Santo tem para você, na sua magnitude plena. Vamos ter muito cuidado e muita cautela com isso. Segundo tópico, a obra missionária depois dos Pentecostes. A lição diz bem assim: a descida do Espírito Santo
no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. E aí eu pergunto aos irmãos, o que o seu batismo com o Espírito Santo até hoje te impulsionou? O que o receber da efusão do Espírito Santo já provocou no teu ser um senso, uma vontade de fazer algo? Será que quando você foi batizado lá atrás, você se sentiu parte, se sentiu incluído em um propósito maior do que aquele momento? Maior do que aquilo que aconteceu lá? Maior do que aquele evento bonitinho de falar em línguas estranhas? Será que o fervor ficou limitado apenas ao momento do batismo, ou você conseguiu trazer isso para ti até hoje? Porque é isso que se revela se você é um crente avivado e cheio de Espírito Santo. Não é simplesmente rodar, rodopiar, pular, falar em línguas estranhas. É senso de propósito. É senso de propósito. É por isso que nós precisamos refletir acerca da finalidade do revestimento. Nós precisamos parar de ficar presos apenas à questão do sinal. O sinal é importante para nós, é uma comprovação do batismo, mas ele, no sentido prático da coisa, não é o que Deus tem como primazia. O que Deus tem como primazia é o propósito com o qual o revestimento é entregue. E qual que é o propósito? Ser testemunha. Ser testemunha aqui no texto original traz uma conotação justamente de ser mártir. O que é ser mártir? Ser martirizado. Ser alguém disposto a não apenas sofrer pela obra, mas talvez durante este processo de ser testemunha, seja aqui em Nova Carapina, seja lá fora, é você entender que o seu papel é tão profundo, mas é tão sério, de que a tua vida pode ser sacrificada em prol do reino, em prol do evangelho. Será que nós estamos dispostos realmente a sermos testemunhas? Será que nós queremos realmente ser testemunhas? Porque ser testemunha não é ficar viajando por aí afora, mundo afora, achando que ser missionário é simplesmente viajar para a Europa e sair pregando ao nosso bel prazer. E aqui eu abro um parênteses, meus irmãos, eu preciso falar isso aqui, porque é uma coisa que eu fico aborrecido mesmo. Eu tenho liberdade para falar isso com vocês. Que feio é a forma como nós banalizamos o termo missionário. O termo missionária. Já perceberam isso? Quem é o missionário hoje? Quem é a missionária hoje? Será que nós estamos levando na seriedade o que é o termo missionário, missionária? Ou será que nós estamos começando a apontar qualquer um como missionário, como missionária? Isso é sério. A obra, ela tem sido banalizada de uma forma tão grande, parece bobagem, eu sei, parece que é só um título, mas você está conferindo autoridade a alguém através desse título. E a gente usa missionário, missionária, às vezes, para apontar e falar assim, não posso chamar esse irmão de diácono ou de auxiliar, porque é um jovem que não é ordenado, é um jovem que não está no santo ministério, então vai missionário mesmo, vai, é missionário. Coloca lá no cartaz, missionário fulano de tal. Ou não, nossa igreja não consagra mulheres, não é diaconisa, não tem evangelista, então vai missionária, vai, coloca missionária no cartaz, que não é assim que funcionam as coisas, gente. Parece uma atitude pequenininha, parece uma coisinha bobinha, mas as coisas elas vão se construindo em um molde de que a gente está banalizando o que é ser missionário. Aí ser missionário agora não é ser testemunha, não é se doar, não é entregar a sua vida em prol do reino. Ser missionário agora é sair para pregar numa cidade onde você não está. Ser missionário não é apenas isso.
E os homens e as mulheres de Deus, em Atos dos Apóstolos, eles sabiam muito bem da responsabilidade que eles tinham. A gente não vê homens e mulheres que estão apegados aos títulos. Nós não vemos homens e mulheres que estão apegados a escolher as localidades que eles precisam pisar ou não. Não são homens ou mulheres que querem beber de uma fama, de uma visibilidade, que querem ser chamados missionários ou missionárias. Por que a humildade e o caráter de homens e mulheres de Deus, como João Marcos, Áquila, Apolo, Priscila, Paulo, o apóstolo Pedro, de modo que alguns só são citados, a obra nem é descrita da forma com que foi feita, mas por que o caráter e a humildade destes homens precisam ser reconhecida? Porque isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. Isso revela uma equipe apostólica, uma igreja que estava nascendo, que foi revestida, não de um poder intelectual, não de um poder político, não de um poder apenas moral, mas era um espiritual, era um poder pessoal, era um poder espiritual. Era um poder que concedia àqueles homens, àquelas mulheres, o status de testemunha. Eles conheciam a causa do Evangelho, eles conheciam a causa da obra missionária. É o que nós estamos tratando, o comentarista vai tratar no segundo tópico, no subtópico 1, sobre a causa da obra missionária da primeira igreja. Os apóstolos, eles conheciam muito bem a causa da igreja. Eles sabiam muito bem o propósito com o qual não apenas eles foram chamados, mas o propósito com o qual eles também foram estabelecidos naqueles lugares. Será que nós podemos hoje bater no peito ou pensar, chegar à conclusão de que nós estamos realmente convincentes de qual é a causa do Evangelho? Qual a verdadeira causa do Evangelho? Será que eu posso olhar para mim e falar assim, não, eu, Arthur, eu sei muito bem para que eu fui chamado, eu conheço o Evangelho na sua praticidade, e eu sei muito bem quais são os propósitos e os desígnios do Senhor, não apenas para mim, mas para a sua igreja, e eu não apenas vou conhecer a causa, mas vou me comprometer com ela? Será que nós podemos fazer isso? Será que tem crente pentecostal e avivado que conhece muito bem o Senhor, a ponto de querer cultivar o Espírito Santo de tal forma que a causa fique não apenas conhecida, mas seja vivida? Ser testemunha é coisa séria. Ser missionária é coisa séria. Sacrificar a própria vida pela causa é coisa séria. É só para gente que realmente está disposta. O negócio fica mais estreito. Deus espera com que você fique disposto. Deus está esperando isso de ti. Deus quer que você levante, saia do lugar onde você está estagnado, se posicione como crente, como um bom pentecostal. Mas eu já adianto, o IT é para todo mundo. Meus irmãos, eu não estou falando aqui novidade, eu posso estar até, de certa forma, falando coisas que já foram ditas por outras pessoas aqui durante essas 5 lições. Mas a intenção é essa. A intenção é que fique cansativo, até que coloque na nossa mente, de uma forma que se transforme em mudança de comportamento. Porque não dá para viver assim. Deus vai cobrar da gente. Deus vai cobrar da sua igreja. Deus vai cobrar do crente pentecostal. Porque o crente pentecostal, em tese, deveria ser um crente que está coladinho com o Espírito Santo. Mas por 1001 razões, está deixando o Espírito de lado.
a incredulidade vai tomando, não está mais sentindo a mesma presença, mas não é porque o Senhor não está aqui, não é porque o Senhor não chama, não é porque o Senhor não está batizando, é justamente porque o ser humano está tomado de uma incredulidade tal, de que ele vai atrofiando, vai vegetando, atrofiando, virou peça de museu, é mais um que vem no banco e senta. Isso aqui, meus irmãos, não está sendo uma fala, até me perdoe se eu estou sendo muito incisivo, mas preciso que vocês entendam que isso aqui é coisa séria, é seriedade. A gente vive muitas dificuldades na nossa vida de fé, porque nós somos negligentes, omissos. Nós não estamos nos comportando como pessoas que deveriam, como nós deveríamos nos comportar. Então não vale a pena continuar da forma que nós estamos. Nós precisamos buscar uma mudança de mentalidade. E que isso se reverbere em uma mudança de comportamento. Não porque o pastor Vanderlei precisa de você, porque o Arthur precisa de você, porque alguém precisa de você. Não. Não. Há um senso de urgência no que diz respeito à obra. Existem almas que estão perdidas que precisam de você. O reino precisa de você. Deus conta com a tua participação. Deus conta com crentes cheios do Espírito. Pessoas que estão dispostas a renunciarem, não é só apenas a carne, mas coisas, barreiras, obstáculos, que estão sendo colocados por eles mesmos, e estão limitando a obra do Evangelho. Meus irmãos, vamos analisar isso muito bem, com muita cautela. Vamos redirecionar a nossa rota. A lição diz bem assim, segundo o subtópico, a expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, olha a dependência aqui, hein? A dependência do Espírito Santo. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. E aqui no segundo subtópico, o comentarista ele vai citar alguns homens e algumas mulheres de Deus que eu já comentei, como Apolo, Áquila, Priscila, Barnabé, Pedro, Silas. E aqui eu queria chamar a atenção dos irmãos para uma figura muito conhecida, que é o apóstolo Paulo. Figura muito conhecida por suas viagens missionárias, pelo seu papel após a sua conversão. Mas eu não queria chamar a atenção para aquilo que ele fez, propriamente dito. Queria que nós abríssemos alguns textos para nós vermos o caráter de Paulo. Como um crente cheio do Espírito Santo, se comportava no que diz respeito a essa necessidade da obra missionária ser expandida. Romanos capítulo 1, verso 14 e verso 15, os irmãos podem abrir, mas eu farei a leitura. Nós temos um apóstolo, nós temos um Paulo, que escreve à igreja de Roma, e que se coloca com um sentimento devedor. Um Paulo que se sente devedor, um rapaz, um jovem, um apóstolo, que está ali com o sentimento de que ele devia algo aos homens. Romanos capítulo 1, verso 14, verso 15 diz bem assim: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. O apóstolo Paulo, como sentimento que ele tinha de se sentir devedor a todos os homens, ele se sentia impulsionado de pregar o Evangelho. E muitas vezes nós estamos colocando barreiras, nós estamos colocando obstáculos nas nossas pregações, onde a gente só acha que um grupo ali, um grupo acolá, merece ouvir o Evangelho. Não, esse aqui ouve, esse aqui não ouve, esse aqui precisa, esse aqui não precisa. E isso não pode existir. É por isso que eu achei muito bom que o comentarista colocou aqui no terceiro subtópico de vocês, de que Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho está aí, acessível, para toda raça de gente. Quer você queira, quer você não queira, quer você goste ou não.
Ah, é porque é prostituta, é homossexual, é adúltero. Carece do Evangelho. Precisa do Evangelho. Nós, como igreja, precisamos ter o quê? Um senso devedor. Que negócio é esse? Você tem uma responsabilidade de pregar o Evangelho. Não é de categorizar de quem merece ou não. Ah, o grego merece, o bárbaro merece, o judeu merece. Nós precisamos estar dispostos a pregar o Evangelho. Segunda coisa, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 16. Paulo sentia a necessidade de pregar o Evangelho. Assim diz o texto: contudo, quando pregar o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ai dele se ele não pregar o Evangelho. Será que nós estamos sentindo essa necessidade também nos dias de hoje? Nós somos crentes pentecostais, crentes que receberam um poder tal, de modo que as cruzadas evangelísticas deveriam ser uma realidade hoje. Desapareceu. Não tem mais. Não tem mais culto na rua. Não tem mais gente disposta a fazer. É loucura, é fazer loucura mesmo, gente. É ir para beco, é ir para viela. É para ir lá pregar o Evangelho para quem precisa. Isso é ser missionário. Isso é cumprir com o evangelismo. Isso é cumprir com a obra que o Senhor tem nos dado. A Tito, capítulo 1, verso 5, Paulo, ele não vai apenas sentir necessidade de pregar, mas ele também vai sentir necessidade de estabelecer obreiros em certas localidades. Isso aqui também é muito importante, porque havia uma necessidade de se continuar com a obra que havia começado. Então, se eu estou negligente com a obra, se eu estou sendo omisso, daqui a pouco, o que Deus quer para mim é que eu seja o obreiro que dá continuidade à obra. Só que eu não estou me colocando à disposição de Deus. O que acontece? Nada. O Senhor vai contar com outras pessoas, mas você prestará contas da sua omissão. Você prestará contas ao Senhor pela sua negligência. Terceiro tópico, meus irmãos, a ação do Espírito Santo e a obra missionária, trata sobre 3 subtópicos que nós já tratamos aqui de forma indireta. Nós tratamos sobre a função do Espírito na obra missionária, essa questão do Espírito Santo ser um agente necessário, imprescindível, porque é Ele que chama, é Ele que capacita, é Ele que envia, e se for o caso também, é Ele que fala que não é para ir, é Ele que impede. Nós temos, verso 2, subtópico 2, o Espírito Santo como um agente capacitador, o Espírito Santo como aquele que capacita para a obra. A lição vai até dizer, que tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo, e não por acaso a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto do livro ter sido chamado de Atos dos Apóstolos, de Atos do Espírito Santo. Então aqui nós temos o Espírito Santo que capacitou aquela igreja através da efusão para a urgência da obra. E por fim, no último subtópico, nós temos Deus age por meio do Espírito Santo. Age como? Age convencendo o homem do seu pecado. Age convencendo o homem de que as coisas não estão favoráveis. O texto de João, capítulo 16, do verso 7 ao 11, diz muito bem isso. 3 funções do Espírito: a função de convencer do pecado, de convencer o homem da justiça implacável de Deus e do juízo que virá no tempo vindouro. Então, meus irmãos, nós temos essa dádiva que foi concedida a nós. Não negligencie o dom que o Senhor entregou para ti.
Não seja uma pessoa, um crente, que gosta de falar que é pentecostal, mas às vezes sequer entende o que significa o termo, sequer entende a urgência da obra. Nós não podemos nos comportar assim. O Senhor espera de uma igreja avivada, conduzida pelo Espírito Santo, muito mais do que apenas reteté, muito mais do que apenas alegria no Espírito Santo, rodopio. Se comprometa com a causa de ser testemunha, se comprometa com a causa de ser um mártir. Deus exige de nós um posicionamento tal que a gente possa bater no peito e falar de fato, somos pentecostais. Eu vou ler a conclusão e entregar o microfone para o nosso superintendente, mas apenas para cunho de curiosidade, para vocês entenderem como a nossa igreja, ela precisa acordar para estas coisas. A nossa denominação cresceu, se expandiu, e teve como fonte justamente essa vertente missionária. Eu acho muito bonito o fato de que os nossos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingren, aqui no Brasil, estabeleceram a igreja no Pará. E eles não se preocuparam, meus irmãos, em um primeiro momento, de estabelecer escolas teológicas, institutos teológicos. Isso não é porque a Assembleia de Deus negligencia as Escrituras, negligencia a Bíblia. Gunnar Wingren, a propósito, não era um missionário qualquer, ele não era um irmão que não tinha um aprendizado teológico. Gunnar Wingren, ele passou por escolas teológicas das mais renomadas no exterior. Mas quando eles pisaram, Gunnar Wingren e Daniel Berg, no Pará, quando se começou o movimento pentecostal no Brasil, a preocupação destes homens não estava simplesmente em construir escolas teológicas e colocar uma base teológica acima daquilo que realmente era necessidade. Aqueles homens estavam cada vez mais envolvidos com a obra evangelística, a obra de missões. Não é à toa que a Assembleia de Deus está aí, em todos os estados. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, uma igreja que foi fundada pelo próprio Daniel Berg, pelo Galdino Sobrinho, duas pessoas também muito importantes para a igreja, a Assembleia de Deus do Espírito Santo. Mas estes homens colocaram as forças naquilo que o Espírito Santo colocou como responsabilidade para eles. Então, até para isso nós precisamos ter sensibilidade. Aqueles homens poderiam muito bem ter chegado e decidido, não, essa igreja vai se consolidar através de institutos teológicos. Vamos colocar todo mundo para fazer teologia. Isso não é errado. Mas aqueles homens tiveram a sensibilidade para entender de que tudo era um processo. E naquele momento eles precisavam se comprometer com o evangelismo e com o contexto missionário no território brasileiro. Nossa igreja nasceu, cresceu e se expandiu através do trabalho missionário de homens e mulheres sérias, comprometidas com as Escrituras, comprometidas com o reino de Deus, comprometidas com o Espírito Santo. Deus quer que nós sejamos pessoas tão comprometidas quanto, e que se permita ser ainda melhor. Ouse se comprometer, ouse ser ousado, ouse realmente contribuir com esta causa. A conclusão diz bem assim: nesta lição estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno na igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso
e a eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Meus irmãos, esta foi a lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Eu agradeço a minha oportunidade, passo aqui a palavra ao nosso superintendente para que ele conclua o trabalho. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe vocês.